entender o porquê. Aqui vai nos mostrar que Ana, ela cumpriu com a promessa dela. E assim como nós também fazemos promessas, nós temos que cumprir as promessas que nós fazemos para o Senhor. E nos dias de hoje não é diferente. Quando nós falamos, Senhor, eu vou colocar a minha família no teu altar. A minha família no altar do Senhor. Amém. Mas muitas das vezes quando Ele começa a trabalhar, nós não deixamos. Nós queremos colocar a nossa mão. Quantas vezes o Senhor tem falado, filho, filha, deixa na minha mão. Nós podemos deixar, mas com o tempo vai passando, você não tem aquele tempo de espera. Nós não entramos no livro daquele do tempo de espera em Eclesiastes 3, que é um tempo determinado para todas as coisas. Muitas das vezes o Senhor fala, filho, espera em mim, confia, mas nós queremos tomar a frente. E quando nós tomamos a frente, Ele tira a mão dele e não acontece nada. O que eu venho trazer para a igreja nesta noite é que nós, quando colocarmos na mão do Senhor, quando nós falarmos, Senhor, eu coloco a minha família no teu altar, nós não podemos colocar a nossa mão. Nós temos que somente confiar no Senhor e agradecer. Meu Deus. Porque o que nós vamos ter vai ser momentos difíceis. O Senhor aqui, Ele não fala que nós vamos ter momentos de bonança, vamos ter na presença do Senhor, porque Ele vai prover. Mas Ele fala que nós vamos ter muitas aflições. E muitas das vezes isso começa dentro do nosso lar. Muitas das vezes nós tentamos fazer algo que não conseguimos, porque dentro do nosso lar mesmo existem pessoas que às vezes não acreditam em mim e em você. Muitas vezes dentro do nosso lar nós temos pessoas como Penina, que você está indo para a igreja, mas a pessoa ela não coloca aquela fé em você, ela não coloca aquela segurança em você. Você pode falar, eu vou para a igreja, eu vou orar pela tua vida, mas ela muitas das vezes ela põe dificuldades. Muitas das vezes nós nos encontramos com Penina na nossa casa, na rua, no nosso trabalho, mas o que nós temos que fazer é mudar, como Ana fez. Nós temos que tomar atitude e continuar a buscar ao Senhor e colocar a nossa família no altar do Senhor, porque Ele sempre vai fazer aquilo que nós pedimos. Glória a Deus, aleluia. Família, nós podemos ver que é um berço, onde é um berço que nós encontramos amor, afeto. Hoje muitas pessoas não estão encontrando isso nas famílias. Infelizmente, muitas famílias hoje estão se esfriando, estão se distanciando. Devido a essa pandemia que veio, foi ocasional, foi preciso se afastar. Mas nós podemos ver que antes desta pandemia, muitas famílias já estavam afastadas. Tanto afastadas do caminho do Senhor, como da própria família do elo. Porque a família ela é para acolher, a família ela é para ajudar. Mas muitas vezes nós vemos a família como um inimigo e não é dessa forma. Quantas vezes nós damos conselhos a pessoas de nossa família que elas não querem ouvir, porque elas acham que nós não somos melhores do que elas. Nós não somos melhores do que elas. Mas nós damos conselho a qual o Senhor nos direciona. Glória a Deus, mas quando eles não querem ouvir este conselho, eles vão passar por uma situação a qual nós não vamos poder ajudar. É verdade, Deus. Porque quando nós tivemos a oportunidade de ajudar, eles não queriam. Quando nós estávamos naquela oportunidade de conversar, de explicar o que está acontecendo, eles tapavam os ouvidos. E quando a situação começa a acontecer, a pessoa fica sem saber o que fazer. E muitas das vezes, aí você vai lembrar daquele conselho que você recebeu. Aleluia. Quantas vezes na minha família mesmo me davam conselhos. Não vá para esse lado, não faça isso. Mas eu dizia, não vai acontecer comigo o que aconteceu com você. Nós muitas das vezes pensamos que o que você passou, eu não vou passar. O que o meu irmão passou, o que minha prima passou, eu não vou passar. Muitas das vezes nós não passamos o que eles passaram, mas pode ser que seja pior. Quando nós alertamos alguma pessoa da família, nós temos que dar ouvidos, porque aquela pessoa, ela está também direcionada nos caminhos do Senhor. Eu quero também trazer no tema de hoje a igreja, porque a igreja também hoje é a família. Muitas hoje procuram igrejas para poder se adaptar, para poder se reencontrar. E como também de famílias, como na nossa, famílias que a igreja, eu quero representar hoje a igreja também, neste tema, que o Senhor, Ele fez a igreja uma família. Verdade, Deus. Porém, tem muitos também
também que vão à igreja, mas não para ser família. Muitas das vezes pessoas vêm à igreja, às vezes busca o Senhor, glorifica, mas muitas das vezes vem para olhar o irmão do lado, vem para olhar a roupa do irmão, vem para olhar como quem vai ser praticamente o pregador, quem vai trazer a palavra. Muitas vezes hoje, nos dias que estamos vivendo, pessoas estão se distanciando da igreja, mas devido ao testemunho que eles estão vendo na rua. Muitas vezes nós temos também que nos entender o que nós estamos passando para a nossa família dentro de casa, o que nós estamos passando para aqueles que estão lá fora nos olhando, nos observando. Porque a família, ela é para acolher, a igreja também é uma família para acolher. O que nós temos que fazer é entender que Deus constituiu família. Família é uma palavra muito forte. Satanás não gosta quando o Senhor começa a trabalhar nas famílias, porque ele sabe que família tem força. Família, quando se une, família não pode ser derrubada. Porém, quando tem um pilar na igreja, como nós dizemos que família é o pilar, nós somos o pilar da igreja, a coluna. Enquanto tiver uma coluna na sua casa, ela vai estar de pé. Aleluia. E quando tiver uma coluna na sua família, ela vai estar de pé. Nós temos que continuar a buscar ao Senhor, porque é um lugar onde pessoas devem encontrar refúgio. Família, nós temos que ter refúgio na nossa família, no nosso ser. Glória a Deus, aleluia. Minha família, ela ficou um tempo afastada. Minha família, que eu falo, meu pai, meus irmãos ficaram um tempo afastados, até que o Senhor trabalhou de uma certa forma que não foi muito boa. Uniu por um tempo, mas depois voltou a separar novamente. Quero contar um breve aqui, rapidinho, que aconteceu. Eu sou de Campinas, né? Eu morei em Campinas e vim para Montes Claros, com meu esposo arrumou trabalho e fui para cá. Porém, quando eu estava em Campinas, eu passei um tempo afastada da minha família. Eu passei um tempo afastada, aconteceu algo na minha família, que eu casei cedo. Com 15 anos eu já estava morando com o pai dos meus primeiros meninos, dos meus 2 filhos mais velhos. Fiquei 5 anos morando com ele, não deu certo, estava muita briga, nos separamos. Fui morar próximo da minha mãe, do meu pai, criei os meus filhos até onde eu consegui. Até onde Satanás ele colocou as mãos, porque eu não consegui mais. Então foi no tempo que eu fiz. Eu falei com o pai dos meus filhos mais velhos, pega as crianças, que ele tinha trabalho fixo, ele podia dar o sustento que eu não estava podendo naquele momento, pois eu tinha perdido o trabalho, estava sem trabalhar, pagando aluguel. Porém, morava próximo da minha mãe. Minha mãe me ajudava bastante, mas não era a mesma coisa. Ali eu falei, vem buscar. Eles foram para São Paulo, lá eles ficaram com o pai um bom tempo, por uns anos. E comigo ficou, porque eu tinha o mais novo, Davi, que hoje ficou para Campinas também. Ele veio comigo, mas voltou. E ali eu comecei a me desviar da minha família. Eu não ia para a igreja, eu não era frequentadora assim, totalmente todos os dias. Mas a pessoa me convidava e eu ia, mas não estava ainda na presença do Senhor. E ali eu fui. Fiquei só com o meu pequenininho, mas aí começou as amizades. Vamos ali, vamos. Não tinha com quem ficar. O meu filho que ficou comigo de 9 anos, que naquele tempo ele tinha uns 2 anos, 1 ano e meio para 2 anos. Eu coloquei ele também, eu mandei ele para a casa da avó paterna, ficou com o pai dele. E ali eu estava na vida que eu achava que estava boa. Ali eu estava numa vida que para mim estava confortável. Mas ali o Senhor já começava a não se agradar do que eu estava fazendo. Aleluia. Entreguei a casa que eu estava morando de aluguel. Fiquei um tempo na casa da minha mãe, arrumei um trabalho. Ali neste trabalho eu conheci pessoas boas, pessoas maravilhosas, que eu posso dizer. Eram pessoas que nós saímos, mas não queriam o meu mal. Mas assim, quando nós começamos a sair do prumo do Senhor, da direção que o Senhor quer nos colocar, algo vai mudando. E ali eu comecei a sair com essas pessoas, a ir de forró, bebia bastante. Graças a Deus, o que eu posso falar é o que eu nunca usei na minha vida foi nenhum tipo de droga, mas eu bebia bastante. Eu bebia bastante cerveja, que não deixa de ser droga também, que pode nos consumir por dentro. Ali eu ia todo fim de semana, era sexta, sábado e domingo.
que minha mãe cobrava de mim, que eu já não estava mais nem vendo o meu filho. E ali, quando eu me vi naquela situação, eu continuei. Teve tempos que eu estava na casa de amigos, que quando eu encontrava um parente meu, pastora, eu me escondia. Eu não cumprimentava um vizinho que passava presbítero, eu não cumprimentava. Se eu estava passando numa calçada e ele viesse pela mesma, eu passava para o outro lado. Meu Deus, eu não falava. Minha mãe me ligava e eu dizia, mãe, tal dia eu vou aí. E não ia. E ali a minha mãe ficava esperando. Ali as minhas irmãs também ligavam para mim preocupada. E eu não sei se foi medo de voltar ou se era Satanás, o inimigo, que não queria deixar eu voltar. E ali eu só falava, eu vou ir, tal dia eu vou, me espere, eu vou. Teve uma vez que minha mãe ainda fez o almoço me esperando, eu não fui. E ali já começou ali o trabalhar do Senhor na minha família em geral, tanto na minha vida como das minhas irmãs. Minhas irmãs também todas são casadas, nós somos no total de 8 irmãos, 7 mulheres e um homem. E ali todas casaram, todas foram casadas, e ali ficou minha mãe, meu pai e meu irmão morando na casa. Meu irmão também começou a beber muito, começou a dar muito trabalho para minha mãe. Meu pai trabalhava e só chegava de noite, então ficava muito para minha mãe. E ali nós não percebíamos. Minhas irmãs que estavam mais próximas, porque eu não percebi, porque eu não ia visitar minha mãe. Eu não ia saber como minha mãe estava, a não ser quando ela ligava para mim. E ali o Senhor já foi trabalhando, que teve um certo tempo que eu trabalhei numa padaria, eu estava trabalhando. Isso era por volta... Eu trabalhava na parte da tarde, que era das 2 da tarde às 10 da noite. E eu e minha sobrinha arrumamos esse trabalho. E ali, mas eu não voltei para a casa da minha mãe, eu continuei na casa dessa minha colega. Eu trabalhava e voltava para a casa dessa minha colega. Ali eu não posso reclamar, eu fui muito bem acolhida. Quando eu estava na casa dela, ela falou assim, Cris, eu não quero que você fique chateada, mas não posso mais ficar com você na minha casa. Mas o meu pai precisa de uma pessoa para cuidar, era idoso, precisava de pessoas para cuidar, para lavar, passar. Se você aceitar, você pode ficar na casa do meu pai, porque aí você trabalha lá, meu pai te paga e você fica lá, você tem onde dormir, onde comer, beber e dormir. Nisso, em vez de eu voltar, de eu fazer igual o filho pródigo, voltar para casa do pai, não, eu aceitei, eu continuei. E ali eu fui ficando, eu trabalhava de manhã e saía à noite, trabalhava de manhã e saía à noite. Aí arrumei na padaria também. Aí nesse dia, estava trabalhando eu e minha sobrinha, ao telefone manda mensagem. Aí a minha irmã mandou uma mensagem falando assim, Cris, a minha outra sobrinha mandou, a avó, ela colocou fogo no corpo, ela jogou água e tacou fogo. Eu pensei que fosse a minha avó materna, a mãe da minha mãe, porque ela falou, vó, eu não liguei uma coisa com a outra. E ali ela deu a notícia, e eu terminei o término de trabalho e fui ligar para minha irmã para saber o correto que tinha acontecido. E ali a minha irmã explicou que a minha mãe passou um dia todo, o meu irmão chegou embriagado, brigou, ele brigava muito com ele reclamava de tudo, a comida que ela fazia não estava boa, a roupa que ela lavava não estava, nada que ela fazia para ele estava bom. E ali aquilo, agora nós entendemos que foi criando uma depressão dentro da minha mãe, mas como estava longe, eu não podia ver, eu não pude enxergar o que estava acontecendo com a minha mãe. E ali a minha irmã falou para mim que ela morava como daqui atravessando, aqui é na casa dela, do outro lado tinha uma horta, que ela cuidava muito bem dessa horta. E ela foi nesse dia, ela foi na horta com 1 litro de álcool. E ali ela tacou álcool no corpo e tacou fogo. E ali ela fez o que fez e nós, no outro dia, fomos também ao hospital, que daí chamou ambulância. A sorte ainda que ainda acharam minha mãe viva ainda, porque eu creio que conforme ia queimando, como ela tacou o álcool e tacou o fogo, eu não sei se veio de baixo para cima ou de cima para baixo, que pegou o fogo. Porque quando eu fui visitar minha mãe no leito de hospital, ela entubada, cheia de aparelhos, não podia se mexer, não podia falar, nem ouvir, eu não sei se ela podia ouvir, ela estava queimada dessa parte aqui. Queimou o cabelo dela, queimou essa parte toda, os órgãos dela foi afetado. Mas eu creio que na hora que ela estava queimando, ela se jogou no chão, porque quando
acharam ela tinha tirado a roupa, ela estava nua, ela estava pelada, ela estava agonizando, porque a vizinha que sempre ia na casa dela, quando foi esse dia, ela escutou uma voz chamando. E ela perguntou de onde que vinha, ela foi em direção a essa voz. Quando ela chegou, ela viu a minha mãe, nua, caída embaixo do pé de acerola que ela estava. E ali ela começou a gritar, chamar ajuda, e chamaram a ambulância, levaram minha mãe para a Unicamp. E ali nós fomos visitar minha mãe. Podia visitar de 2 em 2 pessoas. Isso foi na semana de dezembro. Quando chega a semana de dezembro, é uma semana muito triste para minha família. Porque além de ter ocorrido com a minha mãe, foi dia 20 de dezembro, ela faz aniversário dia 24 de dezembro. Ou seja, ela fez o que aconteceu no dia 20 de dezembro, passou aniversário, Natal e Ano Novo internada. E assim o Senhor começou a trabalhar do jeito, porque Ele fala mesmo, quando não é por amor, é pela dor. E quando o Senhor quer trazer algo para a nossa vida pela dor, é muito doído, porque a gente não entende o que Ele quer fazer. E ali nós fomos ao hospital visitar minha mãe entubada. A gente só podia mesmo falar, porque ela não respondia, ela entrou no estado que ela não respondia, ela ouvia, o médico disse que ela ouvia pouca coisa, bem de longe. E ali nós conversávamos com ela. Quando eu fui visitar minha mãe, ali eu pedi perdão para minha mãe, mas eu não sei se ela escutava. Quando nós entendemos algo do Senhor, que Ele trabalha, nós não temos que ter receio do que a família fala para nós. Muitas das vezes a nossa mãe falava, não faça isso, nós não escutamos. Quantas vezes nós escutamos conselhos de nossa mãe e nós não damos ouvidos? Só vamos dar ouvido quando acontece. Não permita que aconteça. Hoje eu falo para os meus filhos, falei, quando mãe fala, eles até às vezes falam para mim, falam assim, nossa mãe, tem hora que você fala que parece que a sua boca, eu não sei, parece que é uma coisa, quando fala acontece, porque mãe sente. Mãe muitas das vezes sente o que vai acontecer e fala para o bem da filha, mas ela não quer escutar. E ali a minha mãe foi para o hospital, ficou 1 semana, 2 semanas. Tentaram colocar ela para transferir para o hospital de Queimados de Limeira, que Unicamp é um hospital muito bom lá de São Paulo, do interior. É um hospital de muita boa referência, mas não tinha como cuidar da minha mãe, porque o estado dela era de queimadura. Ela teve queimadura de 2º grau, não teve como cuidar. Ali ela estava toda enfaixada, de fralda. Enfaixada, quando tirou a fralda, colocaram um tubo nela para ela fazer as necessidades dela. E ali começou uma luta para transferir ela para um hospital mais adequado. Não tinha vaga no hospital de Queimados, em Limeira. E ali ela ficou mais tempo na Unicamp. Quando foi na semana de janeiro, começo de janeiro, eles falaram, conseguimos uma vaga, mas era no hospital lá de São Paulo. No hospital de Queimados, se eu não me engano, acho que era Diadema. É um hospital de referência também que cuida de pessoas com o estado que a minha mãe chegou lá, de queimadura. E ali foram feitos todos os preparativos para que minha mãe fosse transferida. Quando chegou o dia da minha mãe ser transferida, no meio do caminho, meu cunhado foi seguir na ambulância. Mas no meio do caminho ela teve que voltar porque ela teve uma parada cardíaca, não pôde chegar até o hospital, teve que voltar novamente para a Unicamp. E ali ela ficou mais uns dias também na Unicamp. Quando os médicos acharam que ela já podia se locomover de lá, eles tentaram novamente mais essa transferência. Ali ela chegou no hospital e ali ela foi transferida. Porém, como o estado dela já estava muito agravado, eu não sei se poderia fazer muita coisa ali. Mas ali eles transferiram minha mãe ainda com vida. Nós conseguimos ainda ver minha mãe, falar, conversar com ela. Mesmo se ela não nos respondesse, nós estávamos ali falando com ela. E ali passou-se um tempo, quando foi na segunda semana de janeiro, dia 13 de janeiro, os médicos ligaram para o meu pai, lá de São Paulo, pedindo para que ele fosse para São Paulo. E ali foi meu pai, a minha irmã mais velha, a Ivone, minha avó de idade também, mas ela queria ir, e a minha sobrinha, que foi criada pela minha mãe. E ali eles foram para esse hospital que o médico chamou.
crendo que eles estariam recebendo uma boa notícia. A minha irmã mais nova, ela é evangélica, ela é da congregação cristã lá de Campinas. Numa noite anterior, ela tinha recebido que o Senhor estava trabalhando, que o Senhor estava fazendo algo. Ali também ela deu a entender que minha mãe estava melhorando, que minha mãe estava ficando boa. Mas aí quando chegou a notícia lá no hospital, que o médico falou, é que minha mãe não tinha aguentado, minha mãe veio a falecer. E ali os médicos foram explicar o que aconteceu devido à queimadura, que ela teve falência múltipla dos órgãos, queimou por dentro, cozinhou por dentro e não conseguiram fazer mais nada. E ali nós recebemos a notícia. E foi ali na onde que eu voltei. Eu falei, então eu vou. Fiquei um tempo na casa do meu pai e não tinha para quem ficasse, então eu fiquei na casa do meu pai. E ali trouxeram o corpo da minha mãe de São Paulo para cá. Trouxeram o corpo dela para fazer o sepultamento, para fazer tudo. E ali a família se uniu, pastor. Que coisa, né? Ali a gente pode ver, não só na minha situação, como em outra situação também, que a família se reúne. Mas nós temos que nos reunir nos momentos alegres. Nós não temos que deixar o momento triste chegar para a gente se unir. E ali, nós nos vimos unidas. Numa situação que não agradava. Mas ali nós estávamos. E ali começou nós caía a minha ficha e a ficha dos meus irmãos. Porque ali nós ficamos sem entender o que aconteceu, o porquê da minha mãe ter feito aquilo. O porquê da minha mãe, porque ela, quando você conversava, ela não demonstrava assim pra gente. Mas os vizinhos que conviviam com ela já percebiam que ela já não estava mais alegre como antes. Que ela já não estava mais se preocupando com os afazeres da casa. Ela não estava mais se preocupando com a higiene pessoal dela. E aquilo ali nós podemos ver que a pessoa, às vezes, quando começa com depressão, muitas das vezes nós só vamos entender que depressão é quando a pessoa tenta se matar. Mas a depressão ela vai começando aos poucos, nos detalhes pequenos. Por isso que tem coisas pequenas que nós temos que prestar atenção para que não venha chegar a um estado crítico, para que nós venhamos a entender o que é uma depressão, o que é uma família que se afasta, o que é um filho afastado da mãe e do pai, o que é uma família afastada. Isso daí foi ficando e eu comecei a ficar na casa do meu pai, mas também continuei saindo. Saía normal, ia pra noite, ia pro forró, bebia. No outro dia chegava em casa, arrumava a casa do meu pai e continuava saindo. Teve uma hora que meu pai chegou pra mim e falou que não dava mais pra ficar nessa vida, ficar saindo. Todo fim de semana saía, e não fazia nada, não progredia, não subia nada. E nesse tempo que eu fui indo pra balada, pra forró, eu gostava muito de forró, bebia bastante de forró. Foi aonde eu conheci esse meu esposo que eu estou agora. Conheci ele e ali nós fomos morar juntos. Aconteceu um fato também lá em São Paulo com meus filhos, que eu trouxe eles de volta, eles estão comigo, voltaram para morar comigo. E ali eu constituí a minha família. Ali eu fiz uma outra família. Que eu creio que ali já estava preparado, o Senhor já estava preparando. Porque ali eu conheci o meu esposo naquela tribulação, depois de ter perdido minha mãe, depois de ter enterrado a minha mãe, que eu não ia mais ver a minha mãe. Quando eu tive a oportunidade, eu não fui. Por isso, quando nós temos a oportunidade, que o Senhor nos dá várias oportunidades, nós temos que pegar. Nós temos que entrar com essa oportunidade que o Senhor nos dá com toda a força. E ali o Senhor já estava trabalhando na minha vida, glória a Deus, eu acredito nisso. Porque eu fui morar com esse meu esposo que eu estou agora. Nós alugamos um apartamento, compramos umas mobílias usadas de segunda mão. E ali eu conheci também uma moça que já trabalhava com ela há uns 8 anos atrás. E ela estava trabalhando num restaurante. Ela falou, Cris, ela está precisando. Eu dei o meu currículo ali, ela levou. E graças a Deus eu consegui esse trabalho. Trabalhava à noite numa pizzaria, que era restaurante, e à noite era pizzaria. Eu entrava das 4 da tarde até a meia-noite. E ali eu conheci a Cineide. Até hoje eu louvo a Deus pela vida da Cineide, lá de Campinas, do restaurante que eu trabalhei.
que ela me fez um convite. Que ela falou assim: Cris, próximo lá da minha casa tem um ponto de pregação. É um culto que a missionária Dulce ela faz toda sexta-feira. Você não quer ir comigo? Falei, eu vou, Cineide. Um dia, né, a gente vê certinho o dia que der pra mim ir, eu vou, porque o horário não batia. E aí passou um tempo, aí teve um dia que eu peguei uma folga na sexta-feira e eu fui nesse ponto de pregação. E ali o Senhor falou muito comigo também, ali o Senhor entregou promessas na minha vida, que ao tempo dele vai se cumprir. Mas ali eu ia só de visita, eu não ia toda sexta-feira, eu ia mesmo assim, uma sexta-feira eu ia, aí depois eu ia depois de umas 2 semanas. E ali eu estava, e quando eu comecei a pegar firme mesmo, foi quando parou de ser um ponto de pregação de uma sexta-feira e começou a ser na sexta, no domingo e na quarta. E ali eu comecei a frequentar. E ali o Senhor já começou a trabalhar no meu coração, me fazer entender que o mundo lá fora não tinha nada para me oferecer. Que ali o Senhor já me fazia entender que devido ao meu afastamento da família, Ele me levou a uma situação que eu não me agrado, que eu não me agradei. E ali eu comecei a caminhar nos caminhos do Senhor. Fiquei ali naquele ponto de pregação. Ali eu aprendi a servir a Deus, aprendi a orar, aprendi a buscar ao Senhor. Ali eu começava a entender, a colocar minha família no altar do Senhor. Porque até então eu não sabia, ali eu comecei a colocar. E ali o Senhor já começou a trabalhar. Creio que a promessa dele ainda está se cumprindo, que vai vindo aos poucos, que não é no meu tempo. Muitas vezes pensei em desistir porque não estava se cumprindo no tempo que eu queria. Mas aí o Senhor fala que há um tempo determinado para todas as coisas. E ali eu comecei a ficar na presença do Senhor. Nessa igreja eu comecei a participar dos cultos. Comecei a ter oportunidade de louvor. Quando a igreja saiu daquela casa, que era numa lona, coberta por lona, que quando chovia nós tínhamos que tomar cuidado, porque a lona ela tinha uns furos. Quando aquele ponto de pregação saiu para a lona, para um templo que o Senhor arrumou, ali já começou também vidas chegarem aos caminhos do Senhor. E ali é onde eu fui discipulada, onde eu fui batizada, aonde eu fui ungida, a diaconisa, que é a promessa que o Senhor fez também na minha vida. Glória a Deus. Eu estar buscando ao Senhor, eu estar fazendo a obra na casa do Senhor. Ali nesse ministério onde eu fui, onde eu cresci, e até onde eu caminhei, até onde o Senhor permitiu. Porque ali até onde o Senhor permitiu, eu fiquei. Quando o Senhor já falou que ali o vaso já estava pequeno, que já não cabia mais a planta, que ele estava crescendo, que ele estava me formando, eu tive que mudar o vaso. Aí foi na hora que eu tive que mudar. Eu mudei para cá, para Montes Claros. E ali o Senhor já começava a trabalhar. E ao entender do Senhor, é que nós temos que pôr a nossa família no altar. O que eu quero trazer hoje para a igreja, para a vida dos irmãos nesta noite, é que nós viemos colocar a nossa família no altar do Senhor. E agradecer a cada dia por cada oportunidade que você tem de falar um bom dia para sua mãe, um bom dia para o seu pai, de você falar como você está para o teu irmão. Aqui eu venho trazer a oportunidade de você não perder esse ligamento com a família. Não deixar que as coisas do mundo venham ser prioridade na sua vida. O que eu quero também entender, trazer nesta noite para a igreja, a tecnologia, ela é boa, mas não deixa ela te afastar da tua casa, da tua família, da tua parentela. Tecnologia hoje, ela é boa, nós temos que saber usar, porque se nós não sabemos, ela vai nos afastar da presença do Senhor. E hoje é o culto de família, o Senhor, Ele quer a família unida. O Senhor, Ele quer a família, não só a família que nós temos, mas a família que Ele construiu também na igreja. Glória a Deus. Porque a família na igreja também é para acolher. Muitos procuram na igreja o que não tem na família, o que não tem em casa. E a família também é constituída por amor. Muitas das vezes nós erramos, mas a pessoa nos ama. É constituída por amor,
por compreensão. Muitas vezes não entendemos, nós não concordamos com o que faz. Mas nós temos que apoiar, nós temos que dar conselho, assim como também nós temos que aceitar o conselho. E nós temos que agradecer ao Senhor pela nossa família. Nós temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha e na tua vida. Porque se não fosse Ele também, nós não estaríamos aqui unidos hoje, reunidos para adorar o nome do Senhor. Né? O que eu venho trazer que nós vemos nesse tema, a minha família no altar do Senhor. Hoje, a partir de hoje, coloca a sua família no altar do Senhor. Coloca a sua família no altar do Senhor, nas mãos do Senhor, que Ele vai fazer. Aquilo que você não pode fazer, que você acha impossível, Ele vai fazer. Eu creio, Deus. Hoje eu até preparei algo diferente, mas o Senhor tocou de eu contar isso que aconteceu na minha vida, porque eu me afastei da minha família. E quando eu fui a chegar à minha família, foi numa situação ruim. Foi numa situação a qual o Senhor colocou uma dor. Precisou o Senhor mexer naquilo que era a estrutura da casa. Precisou o Senhor mexer na coluna da casa para que a casa viesse a se unir novamente. Mesmo aos trancos e barrancos, o Senhor Ele moveu, Ele fez aquele mover para que a família viesse a se unir. E o que eu quero trazer hoje, não permita que o Senhor toque naquilo que você ama. Não permita que o Senhor venha trazer você para perto da sua família naquilo que mais dói. Porque nós temos que ter amor. Jesus! Nós não temos que ter separação na nossa família. Meu Deus, é forte. Que o Senhor venha entender nesta noite, que nós venhamos entender que o Senhor quer a família no altar do Senhor. Porque a família é constituída por Deus. Deus Ele constituiu família para ser unida. Não para estar brigando por algo que não tem necessidade. Que nós viemos nesta noite agradecer ao Senhor. Né? Em nome do Senhor Jesus, eu quero nesta noite agradecer também pela minha família. Eu coloco também a minha família no altar do Senhor. E que nessa noite nós viemos fazer diferente. Que nós viemos agradecer ao Senhor pela nossa família. Que nós viemos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na minha e na tua vida. Com a permissão da pastora, eu gostaria que o pastor colocasse aquele. Vamos fazer um cantar mesmo.